Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ser ministrados. Que Deus com certeza tem uma palavra para as nossas vidas. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu falei capítulo 6, mas me perdoe, é o capítulo 7, no lado. Versículo 6, que diz assim: mas Deus que consola os abatidos. Só parte A. Mas Deus que consola os abatidos. Deus consola os abatidos. Vamos fechar os nossos olhos. Revela, Senhor, a Tua palavra. Venha nos abençoar nesta manhã. Venha ministrar ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nada nos distraia, que nada roube a nossa atenção nesta manhã, mas que nós sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus consola os abatidos. É o tema que a gente acabou de ler. E eu acho que essa palavra ela tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, com aquilo que essa semana aconteceu, com aquilo que eu estava partilhando com vocês. Eu tenho falado nas últimas semanas acerca dessa carta de Paulo. Nós estamos lendo essa carta inteira de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, comendo pedacinho por pedacinho, né? Sem deixar passar um trechinho sequer. E essa carta, quando eu comecei a falar sobre ela, não foi algo que eu tinha pensado de forma antecipada. Como pastor da igreja, às vezes eu percebo qual é a necessidade da igreja. Quando a gente começa a passar por uma fase na igreja, eu começo a orar: Deus, me mostra qual é a direção. E Deus geralmente orienta. Por isso que o pastor, ele precisa estar bem conectado com Deus, para ele entender qual é a necessidade da igreja. Sabe o médico que vai lá aplicar uma medicação correta, assertiva no paciente? É assim também. Mas quando eu comecei a falar dessa carta de Paulo, não tinha um pensamento antecipado. Deus colocou no meu coração, e eu mesmo sem entender, comecei a falar dessa carta. E eu percebo, queridos, que ela faz muito sentido com aquilo que nós estamos vivendo hoje, com aquilo que nós ouvimos nas semanas passadas. Eu vejo como Deus preparando cada um de nós aqui para nós passarmos por aquilo que nós estamos passando. Me preparando a igreja, preparando você nas suas coisas. E semana retrasada, porque a semana passada foi Páscoa, eu falei da Páscoa, falei dos discípulos lá em Emaús. Eu tinha falado de um trecho aqui desse capítulo 7. E eu tinha falado que existem dois tipos de tristeza. Paulo fala assim: existe uma tristeza que vem de Deus, e a tristeza, quando ela vem de Deus, ela causa em nós, você lembra? Ela causa em nós arrependimento. Foi o que eu preguei aqui. E a tristeza que vem do mundo,
ela causa morte. E eu fiz a distinção, eu expliquei o que é a tristeza do mundo e a tristeza que vem de Deus. E nessa madrugada, quando eu estava preparando, porque já era madrugada quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, eu não posso avançar para o capítulo 8. Porque aqui no capítulo 7 tem um versículo muito importante para nós, que diz assim, olha, que Deus consola os abatidos. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem consolo para você. Glória a Deus. Deus tem consolo para nós. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, Senhor, aleluia, Santo Deus. Eu entendo que o Senhor tem consolo para as nossas vidas. Eu entendo que o Senhor tem provisão para as nossas vidas. Eu entendo que o Senhor tem livramentos para a nossa vida. Eu entendo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas a questão que pega, e eu percebo isso na minha vivência como pastor, no dia a dia como pastor, o que pega é quando alguém chega para mim e me faz uma pergunta que eu não sei uma resposta. Porque por mais que eu seja pastor, por mais que exista o conhecimento teológico, queridos, nós não temos resposta para tudo. E às vezes as pessoas chegam para mim, e eu ouvi isso, claro que eu ouvi isso essa semana, de várias pessoas. Ontem eu até comentei com a mãe da Vanessa que eu acho que eu devo ter respondido aproximadamente 400 mensagens, de 300 a 400 mensagens nesses últimos dias. Pessoas de todas as partes. E é claro que as pessoas, a questão que as pessoas levantam é: por que Deus permite algumas coisas acontecerem? E nós olhamos para esse texto e nós pensamos, bom, aqui fala que Deus consola quem está abatido. Mas Deus não poderia livrar a gente de ficar abatido? Não seria mais fácil? Ao invés de Deus consolar, Ele simplesmente não permite nós ficarmos abatidos. Por que Deus permite ficarmos abatidos? É a mesma coisa de nós perguntarmos, por que Deus permite a gente passar por luta? Quem entendeu? Diga amém. Por que Deus permite, pastor? Por que Deus permite eu ficar desempregado? Porque se eu estou trabalhando, eu estou pagando as minhas contas. Se eu estou trabalhando, eu estou ajudando a igreja. Se eu estou trabalhando, eu estou abençoando um monte de gente. Por que Deus permite eu ficar desempregado? Não faz sentido. Por que Deus permite, então, eu bater o carro, estragar o meu carro? Meu carro eu uso para trabalhar, meu carro eu uso para ir no mercado, meu carro eu uso para ir para a igreja. E por que Deus permite? Então, gente, parece simples o que eu estou dizendo para vocês, mas isso pega na gente quando nós estamos passando por um turbilhão de coisas. Tudo que aconteceu essa semana, eu não questionei a Deus, não questionei a Deus, e Deus é testemunha. Mas sinceramente eu parei e falei assim: é loucura. Poxa vida, 2 filhos, uma obreira que nota 1000. É estranho. Então por que Deus permite? E a resposta mais assertiva para se dar é a seguinte resposta: Deus é soberano. E nós não questionamos a soberania de Deus. Amém. Dê essa resposta para quem está perto de você. Diga assim: Deus é soberano. E nós não questionamos a soberania de Deus. Então, se eu respondo isso para alguém, pode ser que no imediato a pessoa até se revolte. Ah, mas como assim, pastor? Então Deus, não é possível que Deus é bom? Ah, então não é possível. Por que Deus então, né?
você chegar para alguém e falar isso, nem sempre é bem aceito. Nem sempre. Mas a verdade é que Deus não precisa de advogado. Eu não preciso passar pano para Deus. E como pastor, eu não preciso passar pano para Deus em pregação, não preciso de nada disso, porque a realidade é essa: Deus é soberano, Deus sabe o que faz. Nós somos o barro, e o barro não pode chegar para o oleiro e falar: o que tu fazes? Ele é o barro, nós somos o vaso, nós somos o barro, ele é o oleiro, queridos. Quem entendeu, diga amém. Então, porque nós entramos no questionamento aqui? Deus poderia permitir nós nem ficarmos abatidos, nem ficarmos desempregados. Deus poderia nem permitir que ficássemos doentes. Deus poderia nem permitir, por exemplo, que a gente ficasse enfermo, né? A gente viu aí no Covid quanta gente boa, quantas pessoas morreram, pessoas de Deus, não é verdade? Deus poderia livrar, mas Deus é soberano. Isso é uma explicação lógica para dar para alguém, mas existe uma outra explicação que eu quero dar para vocês hoje, porque a lógica é essa: Deus é soberano, e nós não questionamos a soberania de Deus. Deus sabe o que faz. Quem entendeu, diga amém. Se um dia o teu filho questionar, pode dar essa resposta para ele, você está certo. Mas existe uma outra coisa, que é a segunda que eu quero pregar hoje, que é a resposta prática. Tá, mas e na prática? Por que Deus permite nós ficarmos tristes? Por que Deus permite a gente passar por coisas? E eu anotei algumas coisas aqui que eu quero partilhar com vocês. Primeira coisa, de forma prática, por que Deus permite nós ficarmos abatidos? Para mostrar para mim e para você o quanto nós somos humanos. Por mais espiritual que você seja, ou acredite que seja, você é humano. Eu participei de um debate há um tempo atrás, e a questão era se Jesus sentiu tristeza quando ele viveu na terra. A resposta foi sim, porque Jesus era humano, e ficar triste é inerente ao homem. O homem fica triste, e às vezes sem motivo algum nós ficamos tristes, abatidos. A razão porque Deus permite às vezes nós passarmos pelo abatimento é para colocar você novamente com os pés no chão. É para colocar eu e você na nossa realidade. Nós somos humanos, e nós somos humanos, e por nós sermos humanos, nós lidamos com a finitude. Nós temos fim. Esse corpo tem fim. Quem entendeu, diga amém. Você pode ser vaidoso, vaidosa. Você pode ser bonito, bonita. Você pode ter um corpo atlético. Você pode ser saudável. Mas essa matéria aqui, ela vai ter fim. E Deus permite às vezes algumas coisas acontecerem na nossa vida, exatamente para a gente perceber que nós somos humanos. E é bom saber que nós somos humanos. Você é humano. E sabe por que é bom saber que eu sou humano? E não me esquecer disso. Porque se eu sou humano, eu não posso esquecer que eu preciso de alguém que está ao meu lado. Você vai precisar de alguém na tua vida. Por quê, pastor? Porque você é humano. Você não é autossuficiente. Quem entendeu, diga amém. Você é humano. E por você ser humano, você precisa cuidar da sua matéria. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar da sua saúde. Você não pode negligenciar a tua saúde. Mas eu sou espiritual. E daí que você é espiritual? Ah, mas eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. E daí? E você tem que cuidar da tua saúde mesmo assim. Você tem que se alimentar, você tem que dormir. Tem que fazer atividade física, se possível, né, de forma periódica. Tem que se cuidar. Porque nós somos humanos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Somos humanos. Por nós sermos humanos, nós temos que entender que nós somos limitados. E limitado é Deus. Nós somos limitados. Se eu pudesse, irmão, eu mudaria um monte de coisa. Se eu pudesse, eu teria
mas eu sou humano, e por eu ser humano, eu tenho um limite. Mas o Deus que nós servimos, Ele não tem limite, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser, porque Ele é soberano, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Então por que Deus permite, pastor? Para você não esquecer que você é humano, carne e osso, precisa de alguém, precisa de Deus, tem que se cuidar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segundo lugar, por que Deus permite? Eu anotei aqui. Por que Deus permite ficarmos abatidos às vezes? Sabe para quê, irmãos? Para você se sensibilizar com o outro, para você entender o que o outro também passa. Eu vejo isso. Eu vejo isso no cotidiano. Eu estava lá na casa da nossa irmã Luzia, na quarta-feira. Assim que eu recebi a notícia de madrugada, e bem cedo, eu tinha um programa de rádio, eu fui antes da rádio, eu fui lá. E a pessoa que a Vanessa cuidava, a senhora, ela estava lá, ela chegou bem na hora. E esta senhora, talvez até esteja assistindo o culto, e essa senhora estava lá consolando a mãe da Vanessa, abraçando e consolando. Quem estava lá viu a cena. E essa senhora, há 8 anos atrás, ela perdeu um filho, que era médio, com a idade aproximada da Vanessa. E ela entende a dor, né? E ela estava consolando a mãe da Vanessa, abraçando e consolando ela, porque aquela dor ali ela entende. Quem entendeu, diga amém. Deus às vezes permite nós passarmos por algumas coisas na vida, para que a gente tenha um testemunho para contar, para que através da nossa vida, vidas sejam edificadas, para que através da tua experiência com Deus, pessoas possam também ter experiências com Deus. Pessoas possam entender que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz. Quem entendeu, diga amém. Então Deus às vezes permite nós passarmos, e a dor que nós passamos hoje, isso ainda vai servir de testemunho. Recebe essa palavra para a tua vida. Isso ainda vai te servir para edificar vidas. Talvez a crise que hoje você esteja enfrentando, amanhã vai ser a maneira que Deus vai usar você para alcançar vidas, para aconselhar vidas, para abençoar outras pessoas. Através da tua vida, vidas também serão abençoadas, diz o Senhor para você nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Deus consola, queridos. E por que Deus permite? Em terceiro lugar,